E aí, pessoal, ó, o Pastor Raul aqui. Vim trazer para vocês mais uma ferramenta que vai te ajudar muito. Tanto se você quer fazer um estudo da escritura, porque esse tipo de ferramenta, ó, é a capa velha, tá? Eu não sou daqueles fashion que fica pegando a capa só porque quer capa nova, como os reformodinhos aí que venderam Dogmática Reformada só para ter a versão com a capa nova. Sento-lhe o couro, viu? Então esse daqui, o meu, ó, ainda é velhão, é da capa antiga, tá? E é o quê? Introdução do Novo Testamento do D.A. Carson, do Douglas J. Moo e do Leon Morris. Ou seja, é um clássico das introduções ao Novo Testamento. Vocês já viram essa ferramenta aqui, ó, que é a introdução ao Antigo Testamento, tá? Esse daqui é capa nova, sim, capa dura, tá? Mas eu não tinha capa antiga para trocar capa, viu? Então, eu tenho esse, e aí eu tenho esse daqui, o velho de guerra, que é a capa antiga, uma capa horrorosa, entendeu? Que a Edições Vida Nova fez na época, apesar que até o logo dela, eu vou fazer um post mostrando isso, zoando a Edições Vida Nova. Cara, Vida Nova, quem te viu, quem te vê, hein, mano? Olha, e o que acontece? Esse tipo de material, esse tipo de publicação, o que acontece? Ele é muito importante para você que quer ser um pregador da palavra de Deus. Por quê? Porque ele vai te dar todo o contexto. Como eu disse, imagina aquelas introduções que você tem nas bíblias de estudo que você tem. Tá? Aí imagina essas introduções ampliadas, muito mais detalhadas, muito mais assertivas, explicando detalhes de cada livro, não apenas estilo, não apenas preocupado com data e autor, mas tratando mesmo de minúcias do livro, que vão dar uma ideia de contexto monstro pra gente. Então isso aqui serve para pregadores para quê? Para você seguir o contexto, continuar dentro do contexto do que você vai pregar. E lógico, para você que quer fazer seu estudo bíblico, isso daqui é um taco de beisebol para você dar numa melancia. Então você imagina o que isso daqui não vai fazer. Por exemplo, quando você pegar o evangelho, você vai estudar a linguagem do evangelho, você vai estudar todos os pormenores. Tá? Acho melhor eu explicar isso para vocês mostrando esse material aqui, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Então vamos lá, vamos ver a introdução ao NT do D.A. Carson, a gente volta em seguida. Bom, pessoal, aqui está Introdução ao Novo Testamento do D.A. Carson, Douglas Moo e Leon Morris. O que eu tenho aqui é uma edição com a capa antiga, eu não tenho a versão atual. A capa é totalmente diferente, então fiquem sossegados que vocês vão encontrar o link para essa publicação aqui na descrição do vídeo, tá bom? Assim como as outras publicações que a gente vai conversar aqui. Essa introdução ao Novo Testamento, ela é uma introdução que sempre foi indicada por todos os pastores quando você pedia um material para tratar do quê? Para tratar de introdução ao Novo Testamento e construção de sermão. Por quê? Porque você precisa conhecer o contexto daquilo que você está lendo. Você precisa ver qual o contexto do Novo Testamento. Então foi escrita para quem, por quê, qual a origem daquele material, e é isso que a introdução ao Novo Testamento traz. Então esse material, ele foi padrão durante muito tempo na hora de indicar publicações para ajudar você a montar seu sermão, entendeu? Ela foi por quê? Lembrem-se que vocês já tiveram um review desse material aqui, ó. O link tá aí em cima, o card para o review desse material que eu mostrei com todos os detalhes. Ele é bem mais exaustivo, bem mais completo, ó. Tá vendo? Então é um material muito maior, com 1.305 páginas, enquanto esse material do Carson, ele traz pra gente 556 páginas, menos da metade. Agora você vai me falar, tá bom, pastor, então o senhor está me dizendo que em vez desse é para eu comprar este. Não, não é isso que eu estou falando. Se você tem esse daqui, excelente. Mas é bom você ter esse daqui que ele vai te complementar de uma maneira fenomenal o seu estudo da palavra de Deus, tá bom? Este material aqui, ele é muito conhecido, por quê? Porque ele era indicado junto com esta introdução ao Antigo Testamento do Lazor, do David Hubbard e do Frederick Bush. Então você usava essas duas publicações em conjunto, ou se você quiser ainda um algo a mais, você tem a introdução ao Novo Testamento do mestre, do grandioso Louis Berkhof.
tá bom? Ela tá sem dúvida no nível desta introdução do J. Carson. Essa daqui, se você tiver, você não precisa dessa. Essa daqui, se você tiver, você não precisa dessa. Agora, essa daqui é muito bem complementada por esse material aqui. Entenderam o jogo? Então é isso. E lógico, se você tem essa e não tem a do Carson e você comprar essa, você está muito bem servido. Tá bom? Então vamos continuar. Então, introdução ao Antigo Testamento, introdução ao Novo Testamento. Com isso daqui são dois recursos poderosíssimos para quê? Para que você possa montar seu sermão, para que você possa montar uma mensagem bíblica concreta, tá bom? Então vamos deixar para cá que o nosso objetivo de estudo hoje é esse material aqui, a introdução ao Novo Testamento. O meu, como eu disse, é a capa antiga, sabe? Tá com aquele edições Vida Nova, ainda era EVN aqui. Realmente uma capa horrível, entendeu? Ololosa, entendeu? Inclusive, isso daqui foi presente do pastor Giovanni Alecrim aqui para a biblioteca do Nascido de Novo, tá bom? Então, introdução ao Novo Testamento, de A. Carson, Douglas J. Moo e Leon Morris, tradução do Márcio Loureiro Redondo, edições Vida Nova. Em 1992, de A. Carson, Douglas J. Moo e Leon Morris, título original An Introduction to the New Testament. Primeira edição 1997, reimpressão 1997 também. Impresso no Brasil, tá bom? Com gratidão, esse livro é dedicado a Joy, Jenny e Mildred, tá? Então, o conteúdo aqui é um sumário bem simples, entendeu? Ele não tem divisões, não, já são os capítulos propriamente ditos. Se você pegar esse daqui do Kostenberger, até por ser uma obra mais exaustiva, e a gente comparar o sumário, vai ter parte 1, introdução, parte 2, Jesus e os evangelhos, depois parte 3, Paulo e a igreja primitiva. Não, aqui a gente vai ter tudo de uma forma bem objetiva. Prefácio, abreviaturas, os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, e vem os livros mesmo, ó, uma parte tratando sobre Paulo, você encontra nessas outras obras também, explicando sobre Paulo. Aí a gente tem Romanos, 1 e 2 Coríntios, olha, epístolas. Aí vem no capítulo 24, no último, a gente trata do cânon do Novo Testamento. Isso aqui você encontra no início dessa obra do Kostenberger, tá bom? Lógico que não o mesmo conteúdo. Este livro enfoca principalmente o que se costumava chamar de introdução especial, ou seja, das questões históricas acerca da autoria, data, fontes, propósito, destino e assuntos afins. Não é pequeno o número de obras recentes que dedicam mais espaço do que nós à forma literária, crítica retórica e paralelos históricos. Não minimizamos a importância de tais tópicos e apresentamos-los quando diretamente relacionados com o assunto especificamente em foco. Na nossa experiência, porém, o melhor contexto para examinar tais questões em profundidade é o das disciplinas exegéticas, especialmente as de exegese de livros específicos. E receamos que uma atenção demasiada a esses tópicos, à custa de questões introdutórias tradicionais, tenta estabelecer um divórcio entre os livros do Novo Testamento e seu contexto histórico, e entre os estudantes e algumas questões importantes debatidas nos primeiros séculos da Igreja Cristã. Isso também significa dizer que, com frequência, nos referimos a fontes primárias, nos debates de questões como, por exemplo, o que Papias quer dizer com o ancião João, tendemos a citar a passagem e a trabalhar nela de modo que os estudantes possam ver por si mesmos quais são ou devem ser as questões decisivas do assunto em pauta. E isso aqui é uma coisa que a gente leva também muito a sério no Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo. Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Porque é o seguinte, a gente não quer que o aluno tenha tudo pronto, a gente quer que você aprenda a pescar. Tá? Então nós seguimos a mesma linha de raciocínio do Carson, do Moo e do Morris, tá bom? Então a gente tem a lista de abreviaturas, é um material muito rico, tá?
Aí a gente já começa aqui com os evangelhos sinóticos. Introdução, aí vem a evolução, a etapa de tradições orais, a crítica da forma. Os 3 primeiros evangelhos foram pela primeira vez chamados evangelhos sinóticos por J.J. Griesbach, um estudioso da Bíblia de nacionalidade alemã no final do século XVIII. O adjetivo sinótico vem do grego sinopsis, que significa ver em conjunto. Griesbach escolheu a palavra devido ao alto grau de semelhanças entre Mateus, Marcos e Lucas, em suas apresentações do ministério de Jesus. Essas semelhanças, que envolvem a estrutura, conteúdo e enfoque, são visíveis mesmo ao leitor desatento. Elas servem não apenas para unir os 3 primeiros evangelhos, mas também para separá-los do evangelho de João. Mateus, Marcos e Lucas estruturam o ministério de Jesus de acordo com uma sequência geográfica geral: ministério na Galiléia, retirada para o norte, tendo por clímax o ponto de transição à confissão de Pedro, ministério na Judéia e Pérea, quando Jesus se dirigia para Jerusalém, algo não tão claro em Lucas, e o ministério final em Jerusalém. Essa sequência está praticamente ausente em João, evangelho que se concentra no ministério de Jesus em Jerusalém, durante as visitas que periodicamente fazia à cidade. Quanto ao conteúdo, os 3 primeiros evangelistas narram muitos dos mesmos acontecimentos, concentrando-se nas curas, exorcismos e ensinos, por meio de parábolas realizados por Jesus. João, embora narre algumas curas significativas, não traz qualquer relato de exorcismo nem parábolas, pelo menos do tipo encontrado em Mateus, Marcos e Lucas. Além disso, muitos dos acontecimentos que consideramos característicos dos 3 primeiros evangelhos estão ausentes em João: o envio dos 12, a transfiguração, o sermão profético, a narrativa da última ceia. Ao apresentarem Jesus constantemente em atividade e ao sobreporem ações, especialmente milagres, e ensinos geralmente curtos, os primeiros 3 evangelistas criaram um clima de ação intensa e ininterrupta. Isso contrasta claramente com o clima mais contemplativo de João, que narra bem menos acontecimentos do que os evangelistas sinóticos e prefere apresentar Jesus fazendo longas dissertações em vez de parábolas curtas ou declarações breves e expressivas. Aí vem a evolução dos evangelhos sinóticos, a etapa de tradições orais, crítica da forma. Isso daqui, ó, evangelhos sinóticos, tabela 1, terminologia da crítica da forma. Olha, então forma, declarações curtas de Jesus apresentadas dentro de um contexto. Aí tem a referência, Marcos 12, 13 a 17, em que o clímax é dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A gente vem, Dibelius traz paradigmas, Bultmann apotegmas e Taylor, relatos de pronunciamentos. Além das obras de Dibelius e Bultmann já mencionadas, veja-se Vincent Taylor em The Formation of the Gospel Tradition, segunda edição. Taylor emprega a crítica da forma com menos ceticismo histórico do que fazem Dibelius e Bultmann. A etapa de fontes escritas, a crítica das fontes, o problema sinótico. Olha aqui, ó, com vários diagramas. Figura 1, relacionamentos sinóticos, Marcos como termo médio. Figura 2, relacionamentos sinóticos e interdependência de Mateus e Lucas. Aqui, ó, Streeter e a hipótese das 4 fontes. Roma, Marcos, Jerusalém, M, primazia de Marcos, teorias de um proto-evangelho, conclusão disso. A etapa final de composição, a crítica da redação, sempre seguindo essa ordem: descrição, ó, origens, avaliação, aí vem. Os evangelhos como obra literária, o gênero literário dos evangelhos. Nenhum dos 4 relatos sobre o ministério de Jesus recebe no Novo Testamento o nome de evangelho, evangelion, quando Marcos 1:1. Quanto a Marcos 1:1, veja a introdução a Marcos. Evangelho é o verbo cognato, pregar o evangelho, euangelizomai. São usados no Novo Testamento de um modo especialmente frequente em Paulo para indicarem a mensagem do ato salvador de Deus em seu Filho. Olha só,
nova crítica literária de novo. Jesus e os evangelhos sinóticos. A questão do Jesus histórico. A possibilidade de um esboço histórico. A cronologia dos evangelhos. O ministério de Jesus, o nascimento de Jesus, o início do ministério de Jesus, a duração do ministério de Jesus, a morte de Jesus. Aí aqui, depois da parte dos evangelhos sinóticos, os evangelhos, a gente entra em Mateus propriamente dito. Aí vem o conteúdo de Mateus, tá vendo? Ele é bem, embora não seja a maior obra, ele é bem exaustivo, tá? Todos os estudiosos reconhecem que Mateus foi um grande escritor. As discordâncias quanto à estrutura deste evangelho surgem em virtude do grande número de indicadores estruturais que se sobrepõem e competem entre si, de sorte que parece impossível estabelecer um consenso sobre a importância relativa de cada um. Se examinarmos a estrutura do livro como um todo, deixando de lado algumas propostas muito excêntricas, e aqui tem a nota explicando, né? Existem 3 teorias predominantes. Alguns identificaram uma estrutura geográfica relacionada com o Evangelho de Marcos. Ver o capítulo 1 sobre o problema sinótico. Mateus 1:1, 2:23 é o prólogo e está ligado a 3:1, 4:11. Ele continua. Então, o conteúdo, aqui ele vai falar sobre o conteúdo de Mateus. Olha que legal. Então, é um material que tem muita coisa. Aí ele vem para lugar e a origem, de onde vem, né? Lugar de origem, a data, os destinatários do evangelho, propósito, o texto, a aceitação no cânon, a aceitação do cânon. O evangelho de Mateus foi universalmente recebido assim que foi publicado e durante séculos continuou a ser o evangelho mais citado. A recusa de Marcião em aceitá-lo não tem qualquer peso, visto que é bem conhecida sua antipatia por tudo que é judaico. Até onde alcançam nossas fontes, o livro jamais dividiu as alas oriental e ocidental da igreja, ao contrário de digamos, a epístola aos Hebreus. Mateus em estudos recentes, a contribuição de Mateus, e aí a gente termina a parte de Mateus e entra em Marcos, tá bem? Então aqui vem conteúdo, local e origem. A tradição mais antiga não é unânime quanto ao local onde Marcos redigiu o seu evangelho, mas inclina-se para Roma. O prólogo antimarcionita de Marcos, final do século II, afirma que Marcos escreveu o evangelho nas regiões da Itália. Tanto Ireneu, tá? Não é Irineu, é Ireneu, quanto Clemente de Alexandria, de acordo com Eusébio, são da mesma opinião. Diversas considerações são levantadas para confirmar uma procedência romana. O grande número de latinismos no Evangelho, tá aqui, 21. Veja, as 2 moedas de bronze ofertadas pela viúva, que segundo Marcos equivaliam a 1 quadrantes, que era uma moeda romana, por exemplo. Isso daqui é um latinismo. A menção casual de Alexandre e Rufo, filhos de Simão de Cirene, dos quais pelo menos um pode ter tido contato com Marcos em Roma. Ao escrever a igreja em Roma, Paulo menciona certo Rufo. Terceiro, o público aparentemente gentílico do evangelho. Quarto, as muitas alusões ao sofrimento que seriam apropriadas caso o evangelho tenha sido escrito sob a sombra de perseguições à igreja em Roma. E quinto, o fato de que 1 Pedro 5,13 localiza Marcos em Roma, junto com Pedro, no início dos anos 60. E 6, a associação com um centro importante do começo do cristianismo, o que explicaria a rápida aceitação desse evangelho. No entanto, nenhuma dessas considerações tem muito peso. As de número 1 e 3 podem aplicar-se a qualquer lugar em que tivesse havido uma forte influência gentílica e latina. A de número 6 é de validade questionável e até mesmo que seja aceita, pode apontar para vários locais possíveis. E as de número 4 e 5 só são válidas se Marcos for escrito em meados da década de 60. Defenderemos adiante uma data anterior, em meados ou final dos anos 50. E a de número 3 pressupõe que houve apenas um Rufo na igreja primitiva. Mesmo assim, não existe no Evangelho nada incompatível com uma procedência romana, e Marcos pode muito bem ter estado em Roma com Pedro durante alguns anos antes de Pedro escrever a sua primeira carta. Olha só. A data. Tem-se atribuído a Marcos datas de 4 décadas diferentes, os anos 40, anos 50, os anos 60 e anos 70.
uma data na década de 40, uma data na década de 50, uma data na década de 60, ou seja, ano 60, tá? Não é a década de 1960, tá bom, pessoal? Uma data na década de 70. E a conclusão, né? Vamos dar uma olhada nessa conclusão. Deve-se então atribuir a Marcos uma data do final dos anos 50 ou meados dos anos 70. Embora essa última possibilidade seja o ponto de vista majoritário, favorecemos o final da década de 50. Na verdade, temos de atribuir a Marcos a data anterior a 60 depois de Cristo, caso sejam válidas nossas pressuposições sobre o final de Atos e da primazia de Marcos. A ênfase que Marcos dá à perseguição não precisa refletir uma situação em que seus leitores estariam experimentando concretamente tal perseguição. O Novo Testamento deixa claro que a perseguição é sempre uma possibilidade para o crente, e por causa disso é perfeitamente compreensível que Marcos inclua um volume tão grande de ensinos de Jesus a respeito. Atribuir a Marcos uma data dos anos 50 conflita com as tradições mais antigas de que Marcos foi escrita depois da morte de Pedro. Mas outras tradições afirmam que Marcos escreveu enquanto Pedro ainda estava vivo, de sorte que as evidências mais antigas não são de forma alguma unânimes sobre o assunto. Tá? Aqui o 39, vamos ver o que a nota diz. Clemente de Alexandria diz: depois de Pedro ter pregado a palavra publicamente em Roma e anunciado o evangelho pelo poder do Espírito, as pessoas presentes, que eram muitas, procuraram Marcos, visto que por longo tempo o havia seguido, e lembrava-se daquilo que havia sido dito, para que registrasse suas palavras. Marcos assim o fez e transmitiu o evangelho àqueles que haviam lhe pedido. Então, o propósito de Marcos, as fontes. Paulo, o homem e suas epístolas. A gente vê isso no capítulo 7 dessa obra. Paulo é um personagem tão importante no Novo Testamento e na história da Igreja que tem sido chamado de o segundo fundador do cristianismo. É claro que isso não é verdade, pois desconsidera a continuidade entre Jesus e Paulo e menospreza injustamente as contribuições de homens tais como Pedro, João e Lucas. Mas não há dúvida de que Paulo desempenhou um papel vital no crescimento e estabelecimento da Igreja e aplicação da graça de Deus em Cristo. E Paulo continua a nos ministrar hoje em dia por meio das suas 13 epístolas, que se tornaram parte do cânon do Novo Testamento. Essas epístolas constituem quase um quarto do Novo Testamento, colocando Paulo logo atrás de Lucas em porcentagem do Novo Testamento escrita por um único indivíduo. E caso se acrescentem os 16 capítulos de Atos, de 13 a 28, que são quase inteiramente dedicados a Paulo, este aparece em quase um terço do Novo Testamento. Os antecedentes de Paulo. Quem foi esse homem chamado Paulo? Estudar seus antecedentes e formação ajudar-nos-á a compreendê-lo melhor e a interpretar com maior precisão as suas palavras. O próprio Paulo apresenta um esboço rudimentar de sua origem e formação, mas em suas epístolas esses dados acham-se dispersos. Os detalhes históricos básicos estão convenientemente agrupados nos discursos de Paulo, que Paulo proferiu, relatados por Lucas, diante de uma multidão hostil de judeus nos degraus do templo, em Atos 22, 1 a 21, do rei Agripa II e do procurador romano Festo, Atos 26, 2, 23. A respeito do valor histórico desses dados em Atos, veja abaixo sobre a cronologia da carreira missionária de Paulo no capítulo 6. Nasci em Tarso da Cilícia. Tarso era a principal cidade da Cilícia, uma região no extremo sudeste da Ásia Menor. Nos dias de Paulo, a cidade era a capital da província romana da Síria Cilícia, veja Gálatas 1, 21. Era uma cidade próspera, privilegiada, era isenta da tributação romana e culta, sendo famosa por suas escolas. Paulo não apenas nascera em Tarso, mas era também cidadão dessa cidade não insignificante. Atos 21, 39. Criei-me nessa cidade. Essa frase do discurso de Paulo, que proferiu nos degraus do templo, tem dado margem a um debate sobre os primeiros anos de Paulo foram passados em Tarso ou se foram passados em Jerusalém. A questão tem atraído tanta atenção
porque está presente no debate sobre o mundo ideológico de Paulo. Seu ensino tinha sofrido maior influência no mundo grego ou no mundo judaico? A contribuição dessa frase para o debate depende de duas questões. Primeiramente, nessa cidade, refere-se à cidade em que Paulo está falando, Jerusalém, ou aquela que acabou de mencionar, Tarso. Nigel Turner defende esta última, mas a primeira é mais provável, levando-se em conta o local do discurso de Paulo. A segunda questão é a pontuação no versículo, sendo que as duas possibilidades são claramente representadas pela NVI e pela ARA. Aqui ele compara, vocês vão ver comparações entre traduções. Eu sou judeu, nasci em Tarso, na Cilícia, mas criei-me nessa cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel. Criado nessa cidade, aqui ponto, fui instruído. E aqui fui instruído. Tá vendo? A Ara já fala. E fui instruído, segundo a exatidão da lei dos nossos antepassados, já perto de Damasco. A autoridade de Paulo e as origens de seu pensamento. Origens do ensino de Paulo. Revelação versus tradição. Tradições cristãs primitivas. Jesus terreno. O Antigo Testamento. O mundo grego. O judaísmo. A carreira missionária de Paulo. Um esboço da carreira missionária de Paulo. A figura 4. Cronologia paulina. 2 versões. A versão A e a versão B. Homem suas epístolas. Então a gente já vem para Romanos. Aqui no capítulo 23, a gente tem Apocalipse, pessoal. A estrutura de Apocalipse é objeto de acirrados debates, principalmente porque as conclusões sobre esse assunto influenciam radicalmente a compreensão que se tem dos referentes históricos e da escatologia do livro. Há consenso geral de que 1 a 20 ou 1 a 8 e 22, 6 a 11, são respectivamente o prólogo e o epílogo, e que as cartas às 7 igrejas, nos capítulos 2 e 3, constituem uma unidade em separado. Parece haver uma base para essa divisão em 1,19, onde é plausível pensar que as coisas que viste referem-se à visão do capítulo 1, as que são as cartas dos capítulos 2 e 3, e as que hão de acontecer depois dessas aos capítulos 4 e seguintes. Então, Apocalipse, que é um livro tão complicado, autor, testemunho cristão primitivo. Já em meados do século II, o livro de Apocalipse foi atribuído a João, um dos apóstolos de Cristo. Outras obras e escritores do século II fazem a mesma afirmação. Debate contemporâneo, aí vem, né? Argumentos contrários à autoria apostólica. E aí vem a conclusão sobre a autoria, tá? Então existe discussão, mas nós, como somos cristãos conservadores, a gente mantém que foi João. Local de origem, né, da carta. João escreve de Patmos, uma ilha rochosa e escarpada, com cerca de 10 quilômetros de largura por 15 de comprimento, situada no mar Egeu, a uns 65 quilômetros a sudoeste de Éfeso. A ilha era usada por autoridades romanas como local para exílio. E João diz que esse foi o motivo de ele estar ali, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Olha. Então, data, testemunho cristão antigo, destinatários, gênero, aceitação no cânon. Esse daqui é mais longo. Apocalipse possivelmente foi mencionado por Inácio e Barnabé, antes de 135, e provavelmente foi empregado pelo autor do Pastor de Hermas, cerca de 150. Como assinalado acima na seção autor, Apocalipse é citado como autorizado por talvez Papias, falecido em 130, Justino, meados do século II, Irineu, 180, e é encontrado no cânon muratoriano, final do século II. Marcião rejeitou Apocalipse em seu cânon, veja Tertuliano, né? Mas isso não é de surpreender, pois ele rejeitou todos os livros do Novo Testamento que fizessem lembrar o Antigo Testamento ou o judaísmo. E Apocalipse está repleto de alusões ao Antigo Testamento. Eusébio também menciona que Apocalipse foi rejeitado por certo Gaio, oficial da Igreja de Roma, no século II. O motivo disso era provavelmente o uso que os montanistas, seita cristã que enfatizava a profecia e a proximidade da consumação, estavam fazendo de Apocalipse. Ao negar a condição canônica de um dos livros mais importantes para os montanistas, Gaio esperava pôr o movimento em descrédito.
A mesma razão, provavelmente, está por trás da rejeição de Apocalipse por parte do grupo conhecido como Alogoi. De um modo ou de outro, essas rejeições de Apocalipse, ocorridas aqui e ali na Igreja Ocidental, não afetaram a sua canonicidade. E a partir desse momento, não há no Ocidente nenhuma sombra de dúvida quanto à plena condição canônica de Apocalipse. A situação no Oriente foi bem diferente. A autoridade que Papias e Justino atribuíram ao Apocalipse teve o apoio de estudiosos do século III, tais como Clemente de Alexandria e Orígenes. Mas o bispo egípcio Dionísio discordou, como já vimos, ele questionou a autoria apostólica do livro com o intuito de minimizar sua autoridade. As indagações dele levaram outros líderes eclesiásticos do Oriente a questionar sua canonicidade, entre os quais Eusébio diz que, em seus dias, muitos questionavam a condição canônica do livro. O Concílio de Laodiceia não o reconheceu como canônico, e o livro é omitido das edições mais antigas da Peshitta siríaca. À primeira vista, essas dúvidas sobre Apocalipse parecem um tanto perturbadoras, mas num exame mais aprofundado, pode-se perceber que elas não têm muito a ver com a questão da canonicidade. Como Maier mostra detalhadamente, as dúvidas sobre Apocalipse não tiveram raízes em nenhum argumento ponderado nem em conhecimento histórico, mas foram resultado do desagrado pela escatologia do livro. Aqui, ó, Maier. Tem um nome em alemão aqui que eu me recuso a ler, tá bom? Então, Apocalipse em estudos recentes, e aí o cânon do Novo Testamento. A introdução, aqui vai explicar o que é o cânon, a relevância do cânon do Antigo Testamento, a formação do cânon do Novo. Aqui vai explicar o que já foi escrito antes, a importância do cânon do Novo Testamento. E aqui termina essa introdução ao NT do Carson e do Morris. Bom, pessoal, essa foi a introdução ao Novo Testamento do J. Carson, um material que vai te ajudar, assim, tremendamente. Recomendo para você, aliás, recomendo para você que você tenha esta e essa. Teologia do NT, do Carson, e a Teologia do AT, do Lazor. Ou seja, essas duas publicações vão te dar exatamente o que você vai precisar para esse termo, para entender gênero literário, para entender todas as minúcias, entendeu? Data, quem escreveu, para quem foi enviado, qual é o conjunto teológico do livro, tá bem? Vocês vão encontrar pormenorizados nestes dois materiais aqui, que eu recomendo para vocês. Agora, é o seguinte, pessoal, vou repetir para vocês o que eu falei no review da introdução do Lazor. O que acontece? Hoje se preocupam 99% das vezes mais com o veículo do que com a mensagem. Vivem me perguntando, pastor, como é que eu monto um sermão temático bíblico? Pastor, como é que eu monto um sermão expositivo bíblico? Pastor, como é que eu monto um sermão corretamente para o Dia das Mães? Ou seja, estão preocupados apenas com as ferramentas para pregar. Então você tem sim que aprender exaustivamente as ferramentas para pregar, mas você tem que ter as outras matérias da teologia, porque as matérias da teologia são o quê? Instrumentos, ferramentas que vão fazer com que você interprete, aplique e transmita corretamente a palavra de Deus. E é isso que a gente ensina para vocês no Bacharel Livre em Teologia. Você vai aprender desde a revelação geral, revelação especial e inerrância das Escrituras, até a escatologia, as últimas coisas, porque você precisa conhecer a Bíblia e saber extrair corretamente, exaustivamente, antes de tentar montar sermão, antes de você querer apresentar algo para alguém, você tem que conhecer aquele algo. E é isso que a gente ensina para vocês no Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo. Link aqui, tá aqui na descrição, vem estudar com a gente. O valor do curso inteiro, não é mensalidade, é R$ 196,97. Mas você que está aqui assistindo o nosso review, paga apenas R$ 177,27. Então corre, faz a sua matrícula, porque as vagas são limitadas. Ó, outra coisa, hein? Você fazendo sua matrícula aqui, você ganha como bônus um curso completo de capelania cristã. Ou seja, você vai fazer o Bacharel Livre em Teologia, vai ser um teólogo, vai se formar um teólogo e você ainda vai fazer um curso de teologia que vai te tornar apto a dar apoio para quem precisa.
Quantas pessoas nós vemos lá fora que só querem uma palavra de Cristo, que só precisam da palavra de Deus. Vamos lá, vamos junto atender os eleitos. Então vem estudar com a gente, vem estudar aqui no Nascido de Novo. Então, recomendação do Nascido de Novo, introdução ao Novo Testamento do Carson. Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima. Amo muito cada um de vocês que está assistindo a gente aqui. Fiquem com Deus.